Minha gente, a gente vai discutir um pouquinho nessa videoaula sobre dilatação dos líquidos. E aí eu vou iniciar então todo o processo mostrando para vocês a parte que chamamos de qualitativa, ou seja, vamos entender todo o fenômeno para que depois a gente possa ir para a parte matemática, a parte quantitativa. Então, no primeiro momento eu quero que você entenda bem o que é que vai acontecer, o que é que há de tão interessante na dilatação dos líquidos, ok? A gente começa então imaginando aí, então, essa situação que eu estou mostrando para vocês, olha, de um recipiente que contém um determinado líquido e esse recipiente vai ser aquecido. Gente, para começar, é importante a gente saber que quando falamos de líquido, líquido não tem forma definida. O formato que um líquido tem sempre depende do recipiente que o contém. Então, se eu tiver um recipiente cilíndrico e encher com algum líquido, então o líquido vai passar a ter um formato cilíndrico, o formato do recipiente. Se eu pegar um recipiente cúbico e começar a enchê-lo com algum líquido, então aquele líquido vai ter um formato cúbico. Então é por isso que a gente diz que os líquidos não têm forma definida, ok? Porém, apesar de não ter forma definida, os líquidos têm volume definido. O volume do líquido é bem definido. Então, se eu pegar um copo de 200 ml e enchê-lo com algum líquido, então dentro daquele copo de 200 ml eu vou ter 200 ml de um líquido. Claro, se eu transferir esse líquido para um copo vazio de 500 ml, se eu fizer só a transferência, então mesmo o copo tendo 500 ml, dentro dele eu só vou ter 200 ml do líquido que eu tinha antes. Por mais óbvio que você possa achar isso que eu falei, é claro, né, Diego? Se eu tinha 200 ml e transferir para um copo de 500, dentro desse copo eu só vou ter 200. Pois é, gente, mas, por exemplo, fazendo um paralelo com os gases, gases nem tem forma, nem tem volume definido. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que se eu pegasse um copo de 200 ml e preenchesse ele com um gás, e pegasse esse gás e conseguisse transferir para um copo de 500 ml, olha lá, aquele gás agora, que antes ocupava 200 ml, agora passa a ocupar 500 ml, porque o gás ele não tem volume definido. O gás ele ocupa todo o volume que lhe é ofertado, ok? Então essa já é uma informação aí de saída para você saber um pouquinho mais sobre os líquidos. Líquido não tem forma definida, mas tem volume definido. Então, observando aí a imagem, a gente vê um frasco que contém um líquido. Isso aqui em cima, pessoal, é uma seringa, tá bom? Essa seringa que está aqui com o êmbolo, olha, para não deixar exatamente o líquido passar dessa região aí. E aí eu vou aquecer esse sistema. E aí o que é que eu espero quando eu aqueço algo? Eu espero que aquele algo mude de dimensão, nesse caso, sofra dilatação, ok? Então veja lá o que é que vai acontecer. Na hora que eu começar a aquecer o meu líquido, o que vai acontecer, pessoal? Observem aí na imagem, é que o nosso líquido ele vai começar a crescer, né? Ele vai começar a mudar suas dimensões, ele vai começar a dilatar. Então ele vai começar a subir, 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 como a gente está vendo. Imagine que ele transpasse o frasco, tá? Aí, obviamente, que ele iria entrar nessa região e aí começasse a encher aqui, olha, essa região da minha seringa, começasse a encher, encher, encher até chegar aqui em cima. Ok, gente? Olha, é claro que eu estou dando uma exagerada sobre o que está acontecendo, o que aconteceria sobre a dilatação do líquido. Eu estou exagerando mesmo, mas para que a gente possa entender, compreender completamente todo o tema, ok? Então o que aconteceu, pessoal, é que o frasco foi totalmente preenchido com o líquido, né? O líquido antes ocupava só uma porção do frasco, agora passou a ocupar todo o frasco e ainda subiu até essa região da seringa, né? Então quer dizer que nessa situação, o que foi que aconteceu? O que aconteceu é que antes o líquido ele tinha um determinado volume e aí o volume desse líquido aumentou. Então logo, pessoal, a gente vai dizer que o líquido sofreu uma variação no seu volume. Então houve uma variação no volume do líquido. Até aqui, pessoal, eu não tenho dúvida nenhuma que você aceita bem tudo que eu falei. Afinal de contas, quando um líquido ele é aquecido, assim como um sólido, ele tende a dilatar, ok? Pois bem, pessoal, só que na prática não é isso que a gente visualiza que acontece. Como assim?
Como eu disse, eu dei uma exagerada no crescimento do líquido, mas o problema maior não é nem sobre o exagero. O problema maior é sobre realmente a visualização do que cresceu o líquido. Se você não entendeu o que eu falei, entenda aí agora. Observe então agora a figura que eu vou mostrar. Então, o que vai acontecer, na verdade, gente, é isso aqui, ó. Então, voltamos à mesma imagem que eu tinha no início, né? E aí eu vou colocar do lado dela uma análoga, mas já eu vou mudar as dimensões dessa imagem, ok? E aí vamos pensar. Quando a gente está aquecendo um líquido, como a gente viu no início, que líquido precisa estar dentro de um recipiente, não é? Que líquido ele não tem forma definida. Então, quando a gente aquece o líquido, a gente acaba aquecendo também o recipiente. E aí está o grande charme da nossa discussão sobre dilatação dos líquidos. É que eu não posso falar de dilatação do líquido sem também levar em consideração a dilatação do recipiente. Então acompanha aí comigo. Então, na hora que eu estou lá manipulando meu frasco que tem um líquido dentro e começo a aquecer, pessoal, o que acontece é que o recipiente ele também muda de dimensões. Então o que vai acontecer é isso, olha. Pensando sobre o recipiente primeiramente, o nosso recipiente ele começa a mudar de dimensões, ele começa a crescer. E como eu disse, eu também vou dar uma exagerada aí no tamanho dele agora, para que a gente possa entender bem o assunto. Então, olha, se você comparar aí exatamente o recipiente no formato que ele tinha antes com o formato que ele está agora, observem que o nosso recipiente então sofreu uma variação do volume. Então houve uma variação no volume no recipiente. Claro, gente, o recipiente sólido ele vai mudar suas dimensões também. Então eu não posso falar da dilatação dos líquidos sem levar em consideração a também dilatação do sólido, que no caso é o recipiente. E aí, olha, então o que é que vai acontecer? O nosso líquido, ele pode até mudar de dimensões, tipo, ele pode até subir, mas digamos que ele só subisse até aqui. Então agora, gente, você olha para essa situação e observa o seguinte, que o líquido ele mudou de volume, mas se nós fizermos um comparativo exatamente, e aí eu vou pegar essa imagem para que a gente possa botar uma ao lado da outra e comparar o exagero que eu tinha feito antes com a situação mais real que eu fiz agora, então vou pegar essa imagem aqui e vou botar lá do lado para que a gente possa comparar. Então, colocando aqui do lado para a gente comparar, lá vai. Então, olha, eu vou chamar, para a gente não ficar aí se enrolando nas imagens, eu vou chamar essa figura daqui de figura 1, essa primeira imagem aqui, que foi aquela imagem que a gente deu uma exagerada, como eu disse, no crescimento do líquido, tá? A primeira imagem que eu te mostrei. E essa daqui que é a imagem mais real, essa daqui é a imagem 2. Tá? Então a imagem 1 e a imagem 2 para que a gente não se enrole aí nas percepções entre as imagens. Então, gente, se você fizer uma comparação, nessa situação da figura 1, observe que eu fiz um aumento no volume do líquido bem grande, né? O aumento do volume do líquido havia sido tudo isso aqui. E nessa situação, o aumento do volume do líquido só foi esse pedacinho. Mas por quê? Porque agora parando para pensar, e a gente já sabe que o recipiente mudou de tamanho, o que vai acontecer? O que vai acontecer deixa eu pegar a imagem desse recipiente, tá bom? E vou trabalhar um pouquinho nela para que a gente possa pensar sobre ela. Eu vou mudar primeiramente a cor dela. Eu vou mudar a cor dela para que a gente possa ilustrar bem o que é que vai acontecer. Então, deixa eu botar aqui uma cor bonitinha, uma cor verde, tá certo? Deixa eu apagar esses excessos de imagem que tem aqui do lado, que não vão me interessar, tá? Eu vou tirar aqui o líquido também daqui de dentro. E aí, se eu pegar esse recipiente, pessoal, e se eu trouxer ele para cá, olha, só para a gente comparar com o recipiente no início, observem que eles têm o mesmo tamanho, né? A imagem foi retirada do primeiro recipiente. E agora, se eu trouxer ele para cá para dentro, olha, para a gente poder comparar o que era antes com o que ficou agora, observe que o nosso recipiente ele mudou bem de tamanho. E por que a gente só viu esse crescimento do líquido, a gente só passa a ver
esse crescimento aqui? Pois bem, gente, porque é claro que na hora que o recipiente mudou de tamanho, o líquido ele tem que ocupar esse espaço que está aqui, olha, devido ao crescimento do recipiente. Então, ó, deixa eu apagar esse pedaço aqui, botei sem querer, tá? Então isso quer dizer que o nosso líquido, ele até cresceria o que aconteceu nessa imagem 1, ele cresceria isso, se não fosse o caso do recipiente crescer também. Então a imagem 1 mostraria o que aconteceria com o líquido caso o recipiente não crescesse. Entendeu? Então o líquido ele cresceria e a gente passaria a ver todo aquele crescimento caso o recipiente não crescesse. Mas por que a gente não vê todo esse crescimento? Por que o crescimento que a gente visualizaria numa situação, repito, numa situação real, por que o crescimento que a gente visualiza seria menor? Porque a gente não pode deixar de levar em consideração o fato do recipiente ter crescido também. É por isso que esse crescimento que a gente visualiza não é o crescimento que deveria ter acontecido com o líquido caso o recipiente não mudasse de tamanho. Então, essa mudança do volume, isso que a gente visualiza, a gente dá um nome, gente, e a gente chama de variação de volume aparente. A gente chama de variação de volume aparente porque o que a gente está vendo que o líquido cresceu, a gente sabe que deveria ter crescido mais. Deveria o líquido ter crescido mais caso o recipiente não mudasse de tamanho. Observe aí a imagem, pessoal, que nós temos um recipiente que contém um líquido que vai ser aquecido, e aí depois que ele foi aquecido, esse outro recipiente que está aqui embaixo, olha, coletou exatamente a parte do líquido que saiu. Por quê? Porque o líquido ele alterou suas dimensões, ele cresceu, aí ele desceu por esse duto e esse outro recipiente acabou coletando essa parte do líquido que saiu. A gente diz, gente, que essa é a parte do líquido que extravasou, que entornou. Então, extravasar quer dizer que então esse líquido ele vai crescer de tamanho a tal ponto que ele vai acabar saindo do recipiente, beleza? É o que a gente está colocando aí nessa situação, lembrando que o líquido ele alterou de tamanho, mas o recipiente também. Então, por conta disso, olha lá a expressão que eu vou te mostrar, que é a expressão da dilatação dos líquidos. ΔV real, o que é esse ΔV real? O ΔV real, pessoal, é exatamente aquilo que o líquido deveria crescer. Aquilo que nós deveríamos ver caso o recipiente não tivesse mudado de tamanho. Lembra da imagem passada? Se na primeira situação o recipiente não crescesse, então a gente iria ver o líquido crescer bem muito, e isso é o que nós chamamos de ΔV real, é o que realmente o líquido cresceu, mas só o líquido. Tá, mas por que então isso não é o que eu visualizo? Você já sabe a resposta. A gente sabe que o líquido não vai crescer aquilo tudo, a gente não vai ver aquele crescimento todo, porque o recipiente ele também muda de tamanho. É por isso que está escrito aqui que o ΔV real é igual ao ΔV do recipiente, mais exatamente o ΔV aparente. O aparente, pessoal, é exatamente aquilo que nós vemos de fato que o nosso olho enxergou sobre a dilatação do líquido. Então, por exemplo, para essa situação que foi mostrada para vocês aí, olha, como eu esquentei o líquido, então a gente sabe que o líquido ele deveria crescer, ok? E vai crescer. Só que a bronca, ou o detalhe, se preferir, é que o recipiente ele também cresce. Então, os dois crescem. Por conta disso, extravasou um pouco de líquido, sim, mas deveria extravasar mais. Então, isso aqui que extravasou é exatamente o que nós chamamos de ΔV aparente. O que nós vimos sair foi essa quantidade, ok, mas deveria ter saído uma quantidade maior. Só não saiu uma quantidade maior porque o recipiente também aumentou de medida. E aí, falando, gente, sobre a dilatação real do recipiente aparente, observem que nós estamos falando de uma dilatação volumétrica. Volumétrica. E aí a gente precisa lembrar que a dilatação volumétrica ela tem uma expressão para podermos calcular a dilatação do volume. Como a dilatação real, ou seja, do líquido,
A dilatação do recipiente e a aparente estamos falando da dilatação volumétrica, então a expressão é a mesma, a gente só faz aí colocar umas letrinhas para diferenciar. Então olha lá, o ΔV real, ΔV do líquido, é igual ao volume inicial que o líquido ocupa, vezes o coeficiente de dilatação volumétrico do líquido, vezes a variação de temperatura que o líquido sofreu. O ΔV do recipiente vai ser igual ao volume inicial do recipiente, vezes o coeficiente de dilatação volumétrico do recipiente, né? No caso o recipiente sólido, vezes a variação de temperatura, e o ΔV aparente vai ser igual ao volume inicial aparente, volume inicial que o líquido tinha antes de ser aquecido, vezes o coeficiente de dilatação volumétrico aparente do líquido, vezes a variação de temperatura. Ok, gente? Então, a gente vai depois conversar mais sobre o tema, refinar mais o conhecimento, mas para o início, eu tenho certeza que essa videoaula já vai ajudar bastante, ok? Um beijo muito forte no cérebro de vocês, muito obrigado por tudo e até a próxima.